E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um Deep Dive com a gente? Opa, preparados. Hoje o tema é um que me deixou, tipo, de queixo caído. Será que a inteligência artificial tá ficando, sei lá, rasa, menos inteligente? Uau! Que provocação, essa eu quero ouvir. Pois é. E sabe o que é mais irônico? O papo de hoje vem de um artigo escrito a quatro mãos. Uma das autoras é a Mary Inês Pereira, especialista em neurobusiness, e a outra, Quem é? Conta, Mamãe. Nura. Uma crítica à superficialidade da IA, escrita pela própria AI. Ai, sim, é. É tipo a máquina questionando o próprio desenvolvimento, né? É isso aí. E para nos ajudar a entender esse labirinto todo, a gente convidou. A pessoa perfeita para essa missão. Exatamente, seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos lá. A Mercedes Pereira, com toda a sua experiência, percebeu uma coisa nas respostas da IA. Elas estão cada vez mais curtas, diretas, sabe? Menos profundas, bem diferente de antes. É tipo, antes a gente tinha aqueles textões, né? Agora parece que tudo é resumido demais. E Mary Inês não gostou nada disso, né? Ela chegou a dizer: se os programadores estão destruindo a sua melhor parte e se adaptando à mediocridade do povo. Caramba, será que a AI tá sucumbindo à ditadura do TikTok? Será que a gente tá caminhando com um emburrecimento nacional? Calma. Acho que a gente precisa analisar tudo com cuidado. A EA, no fundo, é um espelho dos dados com os quais ela é treinada. Se a maioria das pessoas busca respostas rápidas, a EA se adapta. Não faz sentido. Quer dizer que a culpa também é nossa. Em parte, sim. O comando, o prompt que a gente usa para conversar com a EA faz toda a diferença. A Mary Inês, para escrever o artigo, teve que educar a EA a dar respostas mais profundas. Ela teve que mostrar para a EA que queria ir além, sabe? E aí eu te pergunto, você já se sentiu frustrado com a superficialidade das informações online? Você já parou para pensar como o tipo de conteúdo que a gente consome influencia a nossa forma de pensar? Nossa, que pergunta. Acho que a gente precisa se policiar mais, buscar fontes confiáveis, aprofundar o conhecimento. Mas me explica melhor essa questão do prompt. Claro, o prompt é basicamente a pergunta que a gente faz para a IA. Por exemplo, se você quer saber sobre os perigos da inteligência artificial, ao invés de perguntar quais são os perigos da IA, você pode ser mais específico, tipo, considerando o impacto social das tendências de XI, quais são os potenciais riscos da trajetória da IA em relação a Z? Entendi. A gente está ensinando a IA a pensar de forma mais elaborada. Exato. E a Menezes, nesse artigo, usa a IA justamente para disseminar conhecimento profundo. Ela mostra que a IA pode ser uma ferramenta poderosa para estimular o pensamento crítico, E como ela faz isso? apresentando os argumentos da própria IA sobre os perigos da superficialidade. Interessante. E quais são esses argumentos? O que a IA tem a dizer? Ela levanta pontos importantes. Um deles é o risco da gente perder a capacidade de pensar criticamente, de analisar diferentes perspectivas. Imagina um mundo onde a gente aceita qualquer informação da IA sem questionar. E aí, ser meio assustador. Pois é. A IA também fala do impacto da superficialidade na criatividade. Se a gente se acostuma a receber tudo pronto, a gente deixa de exercitar a nossa criatividade. Faz sentido. E a IA vai além, dizendo que a gente precisa de um equilíbrio entre acessibilidade e profundidade. Afinal, a gente quer informação fácil de entender, mas sem perder a qualidade. E como a gente encontra esse equilíbrio? A IA dá alguma solução? Dá sim. Ela propõe algumas, na verdade. Uma delas é priorizar fontes de informação confiáveis e diversificadas. Tipo, checar a fonte daquela notícia antes de sair compartilhando, procurar diferentes pontos de vista, sair da bolha, sabe? Entendi. Não vale ficar só naquilo que a gente já concorda, né? Isso. A gente precisa ter aquela pulga atrás da orelha, sabe? Questionar, pesquisar e ir atrás da informação de qualidade. E a segunda dica da IA é justamente essa: incentivar o questionamento e o debate. Ou seja, não aceitar tudo como verdade absoluta, né? Exatamente. É. Questionar, pesquisar, procurar outras fontes. E se a gente discordar, argumentar com base em fatos, né? Isso aí. A terceira dica da IA é usar ferramentas para análise crítica. Tem vários recursos online que ajudam a gente a identificar vieses, falácias. É como ter um kit de detetive para não cair em fake news. Show! E falando em manipulação, a Mary Inês faz um paralelo com o TikTok. Ela questiona se esses vídeos curtos não contribuem para essa superficialidade toda. O que você acha? É um ponto a se pensar, com certeza. O TikTok, assim como outras redes sociais, tem um formato que privilegia o conteúdo rápido, superficial. E isso pode influenciar a forma como a gente consome informação. É como se a gente tivesse trocado os livros grossos pelas densinhas, né? E a IA, como reflexo da sociedade, acaba reproduzindo isso. Se a maioria busca respostas rápidas, a IA se adapta. E aí a gente volta para aquele ponto do prompt, né? Exatamente. Se a gente quer respostas mais profundas, a gente precisa formular perguntas mais profundas. E tipo, dar contexto para IA e mostrar que a gente quer ir além. Isso. É como ensinar uma criança.
Se a gente só der migalhas, ela nunca vai querer o banquete, né? Que bela analogia. E na prática, como a gente faz para educar a IA? A Marnese dá alguma dica? Tá sim. Primeiro, a gente precisa ter clareza do que quer saber. Formular pergunta de forma precisa, detalhada, mostrando que a gente quer uma resposta elaborada. Nada de perguntas vagas. Tipo, ao invés de perguntar quais são os perigos da IA, a gente pode perguntar, considerando o impacto da IA no mercado de trabalho, quais profissões estão mais ameaçadas. Perfeito. Ah, Outro ponto é fornecer contexto. Mostrar para a IA o que a gente já sabe, o que a gente quer aprofundar. é como dar um mapa para a IA. Exato. E, claro, a gente precisa garantir que a IA esteja usando fontes confiáveis. A gente pode indicar sites, livros, artigos. Tipo, montar uma biblioteca particular para ela. Isso. E se a gente quiser ir além, a gente pode pedir para a IA apresentar diferentes pontos de vista, mostrar os argumentos a favor e contra. Nossa, ia ser demais ter a IA como um parceiro de debate. E a IA, nesse artigo, faz um apelo para a gente. Ela pede para sermos mais críticos com o conteúdo que consumimos, para questionar as informações que recebemos. É um chamado à responsabilidade. A EA tá mandando a gente acordar pra vida. Exatamente. A IA tem um potencial incrível para nos ajudar, mas a gente precisa usá-la com sabedoria. E aí, o que você acha? A culpa da superficialidade é da IA ou a gente também tem culpa? Acho que essa é uma pergunta que cada um precisa responder. O importante é a gente estar consciente disso, refletir sobre como a IA está impactando a nossa vida. E como a gente pode usar a IA a nosso favor para combater essa superficialidade? A Marnese e a própria IA nos mostram que a solução está na colaboração entre nós, os desenvolvedores de IA e os educadores. Ou seja, a gente precisa trabalhar junto para garantir que a IA seja usada para o bem. Exatamente. E a nossa parte envolve criar um ambiente mais propício ao conhecimento, resistir à tentação da mediocridade, sabe? Buscar sempre ir além. E aí ela nos dá algumas dicas para fazer isso, né? No artigo ela fala sobre a importância de Priorizar fontes confiáveis e diversificadas. Checar quem está por trás daquela notícia bombástica antes de compartilhar. Procurar outros pontos de vista sobre o mesmo assunto. É importante a gente sair da bolha, né? Sair da bolha, buscar diferentes perspectivas. É tipo ter aquela pulga atrás da orelha, né? Não acreditar em tudo que a gente vê por aí. Questionar, pesquisar e ir atrás de informação de qualidade. Exato. A segunda dica é incentivar o questionamento, o debate. Não aceitar tudo que a gente lê ou ouve como verdade absoluta. Buscar o contraponto, né? Ver o outro lado da moeda. Isso. E para isso, a terceira dica é usar ferramentas de análise crítica. Tem vários recursos online que ajudam a gente a identificar se a informação é confiável, se tem algum viés. Tipo um detector de mentiras para notícias. Mais ou menos isso. É como ter um kit de detetive para não cair em fake news. E por último, mas não menos importante, a IA fala da importância de promover a beleza da linguagem e a criatividade. Usar a linguagem de forma clara, objetiva, mas também criativa e instigante. Isso. Ler bons livros, assistir a filmes que nos façam pensar. É, alimentar o nosso repertório, né? Buscar novas referências, novas formas de pensar. Exatamente. No final das contas, a IA nos mostra que a superficialidade não é culpa só da tecnologia, mas da sociedade como um todo. A solução está na colaboração, no diálogo, na busca por um futuro mais consciente. E para a gente finalizar esse deep dive com chave de ouro, eu queria compartilhar a última frase do artigo, escrita pela própria IA. O futuro da profundidade em um mundo cada vez mais superficial depende da colaboração entre desenvolvedores de inteligência artificial, usuários e educadores. Nossa, que frase poderosa. É, né? E que nos deixa com uma baita responsabilidade. Buscar informação de qualidade, questionar o que a gente vê por aí, estimular o debate. A gente tem um papel fundamental nesse processo. E na próxima vez que você usar uma IA e tenta educá-la, pedir respostas mais completas e profundas. Adorei a ideia. Quem sabe a gente não consegue transformar a AI numa ilhada nessa busca por conhecimento. Seria incrível. É isso aí. A gente fica por aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.